E mais abaixo, aqui na sexta linha de baixo para cima, são 3 linhas abaixo daquela, o soma ancestralmente programado para acumular gordura. Isso aqui, nas leituras que eu fiz, vários autores colocaram essa questão, ou seja, que nós sobrevivemos enquanto espécie porque nós fomos capazes de acumular gordura. O alimento era muito escasso lá, né, nos primórdios aí da nossa evolução. Então era muito difícil ter alimento disponível quando éramos caçadores, coletores, e armazenar alimentos. Então, de alguma forma, nós fomos programando, né, pela questão da sobrevivência, o nosso organismo foi se programando para, de alguma forma, acumular energia, no caso em forma de gordura, né, para poder sobreviver a períodos de menos oferta, de menor quantidade de alimento disponível, como invernos, enfim. Então, parece que isso, de alguma forma, a gente traz essa programação ainda. Há uma tendência de acumular gordura, de manter, o corpo tenta manter um certo estoque regulador mínimo para casos de falta, de carência. Ainda, né, toda a neuroquímica, todo o processo fisiológico e neuroquímico ainda trabalha com essa informação. Começa a faltar comida, por isso que quando a gente começa a fazer uma dieta mais restritiva, a ideia é, o fato é que o metabolismo tende a cair. Por isso aquela ideia de comer de 3 em 3 horas, os alimentos certos, indicados, para não deixar com que essa máquina, né, desacelere, porque vai a informação, opa, está faltando comida, então eu começo a diminuir o gasto para poupar. Então vamos fazer poupança porque pode faltar, e sem alimento esse organismo aqui vai perecer, né, vai dessomar. Então a gente também luta com toda essa questão do peso com esse fator ancestral, fisiológico, que é uma tendência que nós temos a manter uma certa reserva aí básica de gordura. E talvez isso explique um pouco, né, a questão do efeito sanfona. Você perde bastante peso, naturalmente o corpo, ele cria armadilhas para você, você fica com um apetite muito maior, além de toda a compulsividade, e você tenta de alguma forma voltar um pouco no peso para garantir essa reserva. Obrigado. Eliane, eu fiquei pensando aqui algumas questões. Primeiro, eu ontem estava observando o meu cachorro, peguei um cachorro de rua, está comigo há algumas semanas, e ele, eu tenho tratado, dei banho, dou comida suficiente, mas ele tem uma compulsão desesperadora por comida. Então, ele vai correndo, come toda a ração, e aí ele só para e começa a respirar e a virar cachorro normal quando ele acaba de comer tudo. Sim. Então, estabelecendo uma relação, que coisa incrível. Ele acabou de comer, mas se eu colocar mais, ele vai comer tudo devido à compulsão. Então, se um animal desenvolve, né, eu fiquei pensando na relação que essa compulsão traz para a pessoa. A pessoa com essa compulsão, ela come tudo até o final, até o último grãozinho de arroz, mesmo sem ter a vontade. Acho que a compulsão falaria mais alto do que a vontade nesse caso. Do que a fome, né? Do que a necessidade fisiológica, com certeza. E eu queria te perguntar, na página 29, na primeira página, em estrangeirismologia, o teu primeiro estrangeirismo, Set Point Theory, do peso corporal. Essa é uma teoria e essa linha da antidieta coloca isso também, de que nós teríamos um set point, um peso, uma medida, um índice ideal, adequado de peso. E isso implica em várias questões, a sua altura, o seu biotipo, enfim, né, não é uma fórmula muito simples assim que né, tu aplica para qualquer pessoa da mesma forma. Então, por exemplo, algumas pessoas, pelo tipo físico, até pelo tipo de atividade profissional, enfim, ela pode pesar um pouquinho mais, né? Algumas pessoas é um pouquinho menos. Então, esse set point, esse ponto ideal, né, variaria bastante, mas teria esse ponto. E o efeito sanfona é exatamente quando você vai muito além desse ponto, volta para esse ponto, às vezes até diminui, né? Você fica com menos peso do que esse ponto ideal, mas a tendência, no caso, né, de quem tem esse processo, volta a recuperar.
Eu não sei se isso realmente é comprovado cientificamente, mas no meu caso, eu percebo que eu tenho um set point, que eu tento manter atualmente, que é 54 quilos. Eu tenho pouca estatura, né? Eu já disse o peso, não vou dizer a altura, né? Então, eu sei que eu não posso aumentar muito mais que 54. 56, 57, opa, sinal de alerta, eu já volto, né? Tento fazer esse controle para não, senão eu disparo. Eu vou assim a 57, 58. Então, para mim, esses 54 quilos me parece um peso adequado. Nem menos e nem muito mais. Então, você tem essa facilidade, porque você trouxe de engordar e emagrecer. Agora, como é que você vem mantendo? Você disse que isso ainda não é tão tranquilo. Como é que você vem mantendo? Isso não é tão tranquilo. Olha, eu só comecei a resolver minha questão quando eu procurei um profissional. Procurei uma nutricionista. Né? Parei de inventar dieta, fazer umas loucuradas assim, eu querer, né? E procurei uma nutricionista e fiz um trabalho com ela e eu precisei daquele sistema que você vai toda semana se pesar. Porque isso é uma espécie de lock externo, de controle externo que te ajuda, né? Quando a gente não tem muito bem esse controle, alguma coisa externa, como, por exemplo, vigilantes do peso ou linhas assim, ajudam. Então, toda semana eu ia lá me pesar, ela me fez uma dieta bem legal para mim, com perda de peso de 800 gramas a 1 quilo por semana no máximo, mas que perder mais do que isso por semana não é saudável, não adianta, né, virem com nada, realmente não é saudável perder mais de 800 gramas ou 1 quilo por semana para qualquer pessoa, a não ser que seja uma preparação para um exame, uma cirurgia, algo bem específico, com uma indicação clínica. Então, eu fiz esse acompanhamento, essa dieta, e eu perdi 12 quilos. Aí eu cheguei nos 54, né? Vocês vejam, 12 quilos a mais. E aí eu consegui me manter bastante, assim. Eu fiquei nos 4 anos seguintes, não, menos, nos 3 anos seguintes, conseguindo manter exatamente o peso, seguindo aquela dieta, mas, como ela é um pouco restritiva, eu acabei me soltando um pouco. E aí eu comecei de novo a subir 2, descer 2, subir 2, descer 2. Mas foi só o que resolveu para mim. Orientação profissional, técnica e alguma espécie de... Depois de 3 meses, eu não ia mais toda semana me pesar, Fabiana. Eu ia só uma vez por mês para fazer a manutenção. E claro, né, eu botei atividade física, eu botei academia junto nisso e, né, também com uma certa inconstância, mas isso ajudou bastante. Isso que eu queria te perguntar, não é, eu nunca sofri disso, então eu não sei, mas não é exageradamente estressante você ficar sempre controlando a comida? Totalmente estressante. Pois, por uma forma por isso a ideia de que por exemplo, fazer a gente chegar numa reeducação, chegar num processo de fazer a autocura desse processo, até para, como eu coloquei, não botar tempo, energia em excesso em algo que faz parte aqui dentro da fisicalidade, mas não é o prioritário, né? É que quando você faz a reeducação, isso sai do seu foco, porque você passa a ter já incorporou nos hábitos saudáveis, não é isso, professora Eliana? E aí você tira do megafoco da sua vida o assunto alimentação, que nessa fase da transição eu considero bastante difícil, quando você está ali no olho do furacão da dieta. Concordo. Porque Fabiana, e isso eu acho interessante eu colocar para as pessoas que vivem isso. Para mim é muito fácil não fumar, não beber, não, sabe, algumas adições para algumas pessoas é muito difícil. Isso é tranquilo, eu não tenho o menor problema com isso, passa longe, mas a questão da relação com a comida não é tão fácil. A gente tenta, a gente lê, agora a terapia cognitiva comportamental está trazendo muito aporte bom, importante, né, nessa linha do pense magro, mas é alguma coisa que, pelo menos no meu caso, eu vejo muitas pessoas, senão nós já teríamos resolvido isso, né, e teríamos uma constância de peso, não é fácil resolver essa questão, né? Várias pessoas têm vários tipos de adições ou de compulsões, enfim, as nossas neuroses, né, que
parece uma pessoa olhando de fora, mas puxa, mas isso, né, é tão fácil para mim, para você, né? Mas para quem vive essa questão não é tão simples assim. E a comida acaba ocupando um lugar exagerado que não precisaria na vida da pessoa. Né? O segredo, então, é isso que a Dulce falou: incorporar, reeducar e aí passar a utilizar esses hábitos. Lidar com a comida, eu tomo banho, eu tenho meus hábitos de higiene, eu faço, né? Enfim, a alimentação fazer parte dos seus hábitos. Isso é o sonho de consumo dos comedores compulsivos. Né?